Aí, bom dia, gente. Bom dia, Luiz Cairo. Bom dia, Cris. Bom dia, ouvinte. Bom dia, Pedro. Bom dia, Pedro. Bom dia, gente. Um brilho no coração de vocês. Purpurina no seu coração. Sabe o que é purpurina? Olha. Não, purpurina é alegria, é brilho, é estrelas de Deus, não é? Purpurina, quando você vê purpurina, você fala, nossa, que lindo é isso. Então, muita purpurina no seu coração, tá bom? Gente, acorda. Sim, acorda agora para a vida, que você já acordou, abriu o olho, já está arrumando a casa, já está trabalhando, ou já está no carro. Então, assim, começa outra vez o seu dia agora. Cada vez que você vai aprender alguma coisa, abre teu coração. Não fica criticando, não. Que tal você escutar até o final? Segura a boquinha, segura os pensamentos, deixa entrar. E aí depois, no final, você faz a sua síntese, faça a sua comparação, seu julgamento. É assim que a gente deveria fazer, né? Porque normalmente a gente vai aprender alguma coisa, alguém está falando, ou a gente está lendo alguma coisa, ou ouvindo o noticiário, já começa o julgamento antes na cabeça. E o que acontece? A cabeça fica ocupada e não escuta o resto, ou não escuta como deveria. Essa é a má interpretação que faz com que você erre na sua vida, ou distorça uma conversa de brigas, porque um interpretou o outro errado, porque não escutou até o final. Então, isso é o que deveria melhorar. Qual é a palavra? Paciência. Paciência. Saber esperar, saber escutar. Mas começa um comichão na cabeça e na boquinha, né? Querendo falar. Aí você fala, já sei o que você vai falar. Você fala sempre a mesma coisa. Talvez se a pessoa ela anda falando sempre a mesma coisa, é porque você nunca escutou até o final. A hora que você escutar até o final e demonstrar na face, ou até nas palavras, que você entendeu e trocou palavras de compreensão com essa pessoa, ela não tem mais por que repetir a mesma coisa. Se ela repete, ou se você repete, eu acho que é mais fácil você se colocar no lugar. Vamos lá. Quando você repete a mesma coisa, por que você acha que você repete a mesma frase para aquela pessoa? Ou fala sempre as mesmas coisas para aquela pessoa? Porque ela não muda? Ou porque ela não te escuta? Ou porque ela parece que te escutou, mas deu as costas e fez tudo ao contrário? Então, porque ela também está fazendo isso. Então, você também faz para essa pessoa que repete toda hora para você. Então, é só se colocar no lugar do outro, aí você começa a ver que você também faz. Oh, meu Deus, quanta gente brigando desnecessariamente. Eu tenho ensinado meus alunos uma coisa divertida e eu demonstro no palco, né, que é pra gente poder entender bem, é assim. Fica com preguiça de brigar. Fica com bastante preguiça. Não é ironia e não é cinismo. É preguiça de brigar. Quando a gente fica com preguiça de brigar, a gente acaba escutando o outro. Porque você não tá afim de brigar. Seus nervos precisavam ficar bem lá embaixo. Não pode deixar os nervos subir. Se o nervo sobe mais rápido que teu raciocínio, você faz besteira. Aí distorce as coisas, vira uma bola de neve, não é mesmo? Pois é. Isso tudo para responder porque a infecção urinária. Muita gente chega e fala assim, Cris, até recebemos um e-mail recentemente, que a pessoa tem infecção urinária, e o médico disse que a pessoa está com imunidade baixa. E por isso ela está com infecção urinária. Então vamos falar pela linguagem do corpo tudo sobre a bexiga. Incontinência, urinar demais ou urinar de menos, infecções na urina, ácido úrico. Vamos lá? Então é assim. Pela linguagem do corpo, que é a psicologia da correlação, que é uma ciência milenar, a bexiga, ela tem quase o mesmo formato que a glândula lacrimal. Ela corresponde aos líquidos da emoção. Então, quando uma bexiga não está boa, significa que a pessoa não está tendo controle de suas emoções. Ou está retendo demais suas lágrimas, porque a pessoa, às vezes, ela não tem nem vontade mais de chorar. Ela é tão guerreira e já sofreu tanto que ela não tem mais vontade de chorar, não tem lágrimas para chorar. E daí o que acontece? Incontinência urinária.
Quando acontece a incontinência urinária em crianças de 0 a 7 anos e meio, de 0 a 7 anos e meio, né? Significa que ela está captando lágrimas contidas da mãe ou da mulher que a cria. Quando a criança tem incontinência urinária de 7 anos e meio a 14 anos e meio, significa que o pai está contendo as emoções. E se você fala com o pai e a mãe e diz assim, por que você está segurando tanto o seu choro? Eles vão virar para você e falar assim, mas eu não estou segurando o choro. Eu não tenho vontade de chorar. Vou chorar por quê? Aí, olha só o desequilíbrio. Pessoa que chora demais ou pessoa que chora de menos terá problema na bexiga mais cedo ou mais tarde. Vamos lá. Infecção ou inflamação significa excesso de energia yang. É raiva. Raiva e frustração arrastada por muito tempo. Tristeza misturado com raiva. Daí vem a infecção urinária. O ácido úrico, quando ele começa a aparecer nas mãos, nos pés, significa que a pessoa ela está tendo o quê? Tanta raiva que ela não está percebendo o comportamento seco que ela está tendo com as pessoas da intimidade. Porque não consegue mais doar seu coração. Não consegue mais participar, não consegue perceber o outro, se entregar, beijar, abraçar, conversar, aceitar. Ela está seca. Ela não está conseguindo ser amoroso, uma pessoa amorosa, dócil. Só está conseguindo ser ranzinza, né? Está seco por causa da raiva, por causa da mágoa. Então está na hora de você sentir mais gratidão. Tudo aquilo que vem em forma de doença, sempre a base de tudo é a ingratidão. Claro, todo mundo sabe que uma doença deriva de uma falta de perdão. Todas. A raiva, a mágoa, as energias negativas, não é? Então você fica contendo, se irritando com as pessoas, se magoando, criticando as pessoas, olhando o noticiário e acompanhando as críticas do povo. Você não consegue olhar com outros olhos? Você não consegue ler um noticiário, ou ouvir um noticiário e tentar julgar de outra forma, já que você fica julgando? Você só julga no negativo. Será que é tudo isso mesmo que eles estão falando, ou dessa forma que aconteceu? Você precisava conter o impulso do julgamento, tanto para as pessoas da intimidade, quanto para pessoas estranhas. Como é que está seu hálito? Toda pessoa que tem mau hálito é uma pessoa que fala muito mal, ela critica muito, julga muito. A boca, ela tem a ver com o verbo divino. Então, na verdade, a boca deveria ser aberta para se alimentar, para construir, para elogiar, agradecer, falar palavras amorosas, alegres e evitar o confronto. Daí a sua doença não vai desaparecer enquanto houver confronto secreto no seu coração. E a urina, quando ela começa a mudar de boca para urina, né? Olha que interessante. O que tem a ver a boca com a urina? Tudo aquilo que sai da sua boca, tudo, ela vai afetar diretamente seu coração, que vai afetar os órgãos inferiores da excreção. Então, tanto intestinos quanto bexiga, que tem que excretar, jogar fora. E você não é uma pessoa que joga fora. Então, faça uma limpeza na sua casa. Não digo limpeza de sujeira, de chão, de móveis, de louça. Limpeza de armários, de jogar coisas fora. Doar coisas para quem precisa. Doar roupas que estão paradas há muito tempo. Sapatos, ferramentas. Tem gente que tem mania de guardar ferramentas. Nunca vai usar. E guarda porque foi do vovô, não é? Ou guarda porque foi do papai. E roupas que você nunca vai usar. E você fala assim, eu vou guardar porque foi minha tia que me deu. Ou então, um dia vou usar. Não é sempre a mesma ladainha? Pois é. Só que seu organismo não aguenta este seu caráter. Porque é um caráter. Se você modificar a sua forma de ver as matérias, de ver as coisas que entram e saem na sua vida, o seu corpo também deixará ir embora
tudo o que não te serve mais. No entanto, quando a gente volta a falar sobre a infecção urinária, a gente está falando de raiva. E uma pessoa que guarda muita coisa, se apega em pessoas, se apega em objetos, se apega na empresa, se apega nas suas próprias ideias, é uma pessoa que perdeu a fé. Eu acho que a gente deveria refletir, estudar a palavra fé. A fé, ela não tem nada a ver com religião. Não. Tem muita gente que é de religião e não tem fé. Ela tem versículos decorados, mas ela não tem fé. Ela não sabe deixar acontecer as coisas. Ou ela não consegue perceber que quando uma coisa ruim está acontecendo na vida dela, por mais que ela reze, é porque ela tem sensações negativas dentro dela. Pensamentos negativos, inseguranças, mágoas, tristezas, pensamentos do passado. Isso não é fé. Fé é você olhar para frente, não voltar mais para o passado. Quando as pessoas morrem, tem várias formas de você sentir essa transição da pessoa. Uns começam a chorar desesperadamente e começam a lembrar somente daquelas coisas antigas, boas, gostosas que a pessoa vivia com você. Outros lembram só das coisas ruins, que é para não sofrer. E outros aceitam, claro, vai sentir saudade? Vai, mas aceitam agora aqui o presente por um fato que irá acontecer com todas as pessoas e coisas. Então, qual você escolhe? Aquela que vai ficar chorando eternamente e lembrando de acontecimentos lá do passado e você vai ter uma diabetes por causa disso. Toda pessoa que lembra coisas lá de trás, qualquer coisa sempre está lembrando coisas lá de trás, não importa se é coisa boa ou coisa ruim. E comenta, e pensa, e sonha lá para trás, significa que você terá diabetes. Porque a diabetes só acontece em pessoas que não conseguem esquecer o passado, dão muito valor ao passado, coloca muita importância à sua luta, aos seus sofrimentos passados e comenta com alguma pessoa umas 10 vezes, né? Ou mais. Então lembra de coisas de 30 anos atrás ou mais, como se fosse hoje, como se estivesse acontecendo hoje. É a mesma emoção que a pessoa põe. Quando você comenta alguma coisa do passado, mas você não coloca importância, e você não coloca emoção, você não coloca peso, então você não terá diabetes. Você só terá diabetes se você sofrer pelo passado, ou sentir grandes emoções pelo passado. Deu para entender agora? Se você lembrar um comentário, um resgate, alguma coisa em branco e preto, sem emoções, não tem problema nenhum. Não está afetando o circuito sanguíneo, o fluir para a frente. Você está fazendo um comentário que não tem qualquer peso emocional. Porque quando você comenta do passado, é normal. Alguma coisa você viu ou ouviu que te faz lembrar. Mas comentar com sentimento, com choro ou com grande alegria coisas do passado, cuidado. Você terá diabetes. Se você já tem diabetes, cure a sua diabetes olhando o seu próprio comportamento, policiando os seus próprios pensamentos. Vale a pena se curar. Claro que diabetes tem algumas vantagens inconscientes de controlar pessoas, de conseguir não ter que fazer mais certas coisas, porque a doença impede. Mas isso não é vida. Ter compaixão dos outros não significa que você está sendo amado e respeitado. Muita gente tem uma índole muito boa, mas isso não significa que ela está te amando. Ela está respeitando a sua doença, só isso. Que dirá filhos, né? Que gostariam de ter uma mãe e um pai saudável para conversar, para ter paciência com os erros deles, e o diabético não tem paciência. O diabético, ele nega uma conversa que tenha que levar muitos fluidos lá para frente. Porque o diabético, ele é ferido. E ele se fere sempre com muita facilidade, alegando que já sofreu demais na vida e que não aguenta mais nenhum sofrimento. Daí não há conversa. Daí não há como solucionar outros problemas atuais, não é? E vai gerando cada vez
mais a falta da insulina, as discórdias na família, transtornos psíquicos em outras pessoas da família ou no próprio diabético. Então, vamos curar desde infecção urinária, que é a raiva, que é chorar demais ou chorar de menos, ou nunca chorar. Também a diabetes e também esta coisa da boca, dos intestinos. Entrar e sair, ir e vir, dar e receber. Tem que haver um movimento na sua vida para que seu cérebro faça seu corpo também se movimentar. As células começarem a se mover, se regenerarem, tá certo? Uma coisa também que me falaram agora há pouco, um outro e-mail, um rapaz com 30 e poucos anos, e ele está com um problema, sempre teve o problema da ejaculação precoce. Vamos falar um pouquinho sobre a ejaculação precoce pela psicologia da correlação, que é a linguagem do corpo. Muitos médicos alegam que está lá preso em algum pontinho lá do sistema nervoso, hormônios e tudo. Não tem a ver com hormônios. Tem a ver, sim, com o sistema nervoso central, mas tem a ver mais ainda com o medo e o egoísmo. Todo homem com ejaculação precoce, ele teve muita invasão da privacidade dele, da individualidade dele na infância. Creio que ele não teve, às vezes, nem um quarto para ele dormir, vamos dizer assim. Ou tudo que era dele tinha que ser dos outros. Ou ele nunca pôde dividir a vida dele, os sentimentos, as ideias, os medos, com pessoas da família, principalmente com a mãe. A ejaculação está ligada ao órgão masculino, e o órgão masculino, pelo taoísmo, ele corresponde ao órgão oposto, que é o feminino. O primeiro amor de um menino é a mãe, não é? Ou a mulher que o cria, é a primeira mulher. Daí fica impresso no chip do cérebro o primeiro modelo de mulher. Às vezes a irmã mais velha, a vovó, então isso fica impresso. Se essas mulheres, por mais que tenham sido maravilhosas, de alguma maneira, elas apressavam ele, culpavam ele, julgavam, tiravam coisas dele, proibiam, né? Sempre o mimavam demais, é claro que ele terá distúrbios sexuais no futuro. Então, quando um homem está tendo ejaculação precoce, o que está acontecendo com a parceira dele? Ela não está podendo se satisfazer, certo? Então, existem muitas separações, brigas, mágoas. Tem muitas mulheres que, por amor, elas acabam fingindo o orgasmo para não magoar o marido, para não magoar o noivo, vamos dizer assim. Só que, quando ela vai abrir o jogo e dizer para ele o que está acontecendo, e que ela está chateada, e como fazer para resolver, vamos fazer uma terapia, o homem acaba se ofendendo. Porque isso é uma mágoa profunda que ele carrega desde a infância. Então, toda a sexualidade de um menino começa na infância. Como foi na infância? Será que ele foi molestado? Ou será que tiraram sarro do pipizinho dele? Será que disseram para ele que tudo isso era uma grande besteira? Ou elogiaram exageradamente o órgão masculino dele? Então, o menino acaba distorcendo toda a sexualidade. Para ter ejaculação precoce, ele também tem que ter um comportamento particular no dia a dia dele, na vida dele, que corresponde a isso. Ele é sempre rapidinho num monte de coisa. Ele é precipitado para tomar algumas decisões, não é? Ele acaba sendo uma pessoa que fala muito rápido, ou ele não tem paciência de esperar as pessoas. Ele precisa ter a privacidade dele de volta. E o que significa fazer amor? É ter que esperar, é ter que se dividir, é ter que trocar-se com alguém, é ter que transformar-se num só no momento do amor. E esse menino, ele não foi preparado a se dividir. Ele lutou a vida toda para ter a privacidade dele. Ele lutou a vida toda para ter a vida dele, as coisas dele, que muita gente tirou. Ou ele ralou demais para ter alguma coisa só dele. Então,
O que é que ele tem, então, inconscientemente só dele? O gozo. Então ele acaba tendo só ele, o gozo dele, o prazer da vida que tiraram dele logo no comecinho. Então você, meus amigos, vocês aí, meus amigos, rapazes, homens mais maduros, que tenham a ejaculação precoce, não fique triste. Aprenda a se dividir. Aprenda a amar, porque vale a pena ser amado. E você só vai conquistar este amor se você der amor. Vá procurar terapia, porque isso é completamente psicológico. Nós conhecemos diversos rapazes que nos procuram e começamos a trabalhar a parte psicológica ao ponto de ele fazer exercícios, controlando, uma hora ele erra, uma hora ele acerta, mas quando você perdoar o passado e entender que ninguém pode viver sozinho, e que você amar mais do que ser amado, né? Oração de São Francisco de Assis. Faça a oração de São Francisco de Assis, que vai curar a ejaculação precoce. Tá bom? Gente, vamos agora para a agenda dessa semana. Vamos lá, Lu? Vamos lá. Dia 31, sábado, palestra com o astrólogo Tadeu Gasques. Descubra o verdadeiro sofrimento da sua alma e aprenda a eliminá-lo. Bom, nessa palestra de sábado agora, que é das 14 às 17, né? Isso, das 14 às 17. Você precisa telefonar para deixar os seus dados. Quais são? Data de nascimento, cidade em que você nasceu e horário aproximado que você nasceu. Por quê? Porque o Tadeu Gasques, o astrólogo, ele vai confeccionar o desenho do seu mapa astrológico. Quando você chegar na recepção, você acerta lá o ingresso e aí você pega o mapa na recepção e vai para o salão. Lá você põe numa prancheta e olha o que vai acontecer. Ele vai trabalhar com o seu mapa, ele não vai expor ninguém, mas ele vai achar o seu Quiron. Cada um de vocês que assistir essa palestra, porque é teoria e prática, ele vai ensinar você a localizar no seu mapa o sofrimento verdadeiro da sua alma. Vamos dizer que você não seja feliz no relacionamento amoroso, tá? Vamos ver. Aí você acredita que no setor relacionamento amoroso você não é feliz. E o Tadeu ele vai mostrar que isso daí pode ser só um eco, que o sofrimento verdadeiro da sua alma está em outro setor da sua vida e que ecoa para o relacionamento amoroso. Então ele vai ensinar você a se livrar do verdadeiro sofrimento da sua alma para ter saúde, prosperidade, felicidade no amor, harmonia na família, emagrecimento. Descubra o verdadeiro sofrimento da sua alma. Qual o setor da vida? Então se inscreva pelo telefone 5082 2822. 5082 2822. E aí você vem no sábado agora e o Tadeu vai fazer maravilhas no seu mapa. Vamos lá, Lu? E no dia 2, na segunda-feira, início do curso de numerologia com linguagem do corpo, às 14 e às 20 horas, com a Sueli. A Sueli Galego é a nossa numeróloga pitagórica e ela também faz a linguagem do corpo. E o curso de numerologia dela, assim, além de ela ter uma paciência de Jó, né, que é uma gracinha, mesmo que você não tenha base nenhuma da numerologia, ela vai ter toda a paciência de ensinar você. E o Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo fica na Vila Mariana, fica na Rua Pelotas. Fica mais ou menos 15 minutos a pé, né, do metrô Ana Rosa. Então se inscreva para o curso, que se inicia 3 meses só de curso. Começa segunda-feira, à tarde ou à noite, nesse mesmo telefone. No dia 3, na terça-feira, palestra Saiba como se perceber... Não, saiba como proteger. Deixa que eu falo dessa que é você. É a palestra que o Lu vai dar, o Luiz Cairo. É muito legal a palestra que ele dá sobre energias, sobre espiritualidade, sobre obsessores. Então, saiba como perceber e se proteger das energias negativas e de obsessores. Quando começam certas intrigas na sua casa, às vezes o motivo da briga era tão pequeno, mas se tornou tão desproporcional
a briga, a mágoa, que na verdade a briga vai continuar por causa da atitude que você teve exagerada no começo de uma discussão. Muita gente começa a ficar doente na casa, ou você começa a ter pressão alta, ou começa a sentir tonturas, arrepios. Seus animais começam a ficar doentes, suas crianças. Então o Lu vai ensinar você a identificar essas energias negativas e como fazer para se livrar ou para se proteger, que será dia 3, terça-feira à noite, a palestra. E nessa mesma semana, né, que é a semana do feriado de 7 de setembro, no dia 5, na quinta-feira, palestra com a Cristina sobre linguagem do corpo. E no sábado, dia 7, é um curso de linguagem do corpo das 10 às 18 horas. Então comigo, né, no dia 5 e no dia 7. Então no dia 5 é palestra de linguagem do corpo e no sábado o dia inteiro comigo para eu deixar vocês de cabelo em pé com a linguagem do corpo, mas se curar. Mais informações, acesse o nosso site www.linguagemdocorpo.com.br. Repita. www.linguagemdocorpo.com.br ou pelos nossos telefones 011 5082 2822 ou 011 5083 8948. Eu não entendi nada, fala de novo. 011 5082 2822. É que já acabou o tempo. Confundi. 011 É que acabou o tempo. 5082 2822 e 011 5083 8948. E tenham paciência. Lembrando que nós estaremos em Florianópolis esse final de semana. Legal. E no outro, Fortaleza. Gente, um beijo no seu coração. Que Deus os abençoe. Muito obrigada. Tchau.